Salve, salve! Estamos começando mais um Encontros Visuais aqui no nosso canal Círculo da Imagem e vamos começar agora com o primeiro episódio a respeito do Círculo de Leituras, contando um pouquinho sobre projetos e processos. Essa dinâmica, ela aconteceu com 15 participantes, onde 10 pessoas tiveram a participação também como leitores, e diante dessa dinâmica, a gente criou uma experiência, uma vivência entre todos, de maneira a potencializar a produção de cada uma das pessoas que estavam participando. Pois bem, hoje vamos chamar aqui duas pessoas das que fizeram parte do Círculo de Leituras, começando o nosso primeiro episódio. Quero chamar aqui para vocês a Cris e a Li. Sejam bem-vindas ao nosso querido Círculo da Imagem nos Encontros Visuais e para conversar sobre a sua experiência do Círculo de Leituras. É tanto círculo que a gente fica meio torcendo a língua, enfim. Mas muito obrigado por vocês terem topado. Acho muito importante esse momento da gente falar um pouquinho mais sobre o próprio produzir de vocês, né? Cris, seja bem-vinda. Li, seja bem-vinda. Vou pedir para vocês se apresentarem também. Eu acho que nesse primeiro momento é interessante cada uma falar um pouco de si. E na sequência, eu acho que a Cris pode começar apresentando o seu trabalho. Pode ser? Pode. Tranquilo. Cris, conta um pouquinho de quem é você e, em seguida, a Li. Olá, bom, eu sou Cristiane Hofrichter, sou de Curitiba, sou formada em Artes Plásticas e Design Gráfico pela FAP em São Paulo, e me mudei para Curitiba em 90, e desde lá retomei a fotografia, que eu tinha começado com ela analógica na faculdade, e peguei a digital, e eu gosto de usar as artes para me expressar, então comecei a usar a fotografia, tenho um incentivo do meu pai desde criança também, e usei a fotografia para me expressar. Então, eu tenho a fotografia em mim como uma base, a base dela na arte. Eu gosto de usar muito a contemplação, sou uma pessoa que contempla, observa muito, e num dos processos acabei usando a fotografia também como uma ferramenta terapêutica, no meu caso, que é o trabalho que eu vou trazer agora para a apresentação. Mas eu uso muito a fotografia na parte artística mesmo, desenvolvo projetos autorais, e é uma forma minha, exclusiva, assim, de expressão mesmo. Ou seja, muito bem-vinda. Obrigada. Muito obrigado. E vou chamar agora a Li para se apresentar um pouquinho. Li, fala um pouquinho de você e a gente começa a apresentação da Cris. Bem, meu nome é Lidiane, sou conhecida como Li Vasque, Li é meu apelido, 2. Eu moro aqui em João Pessoa, na Paraíba. Eu comecei a fotografar 5 anos atrás, ainda com digital no início. Eu passei por um processo traumático e aí eu começava a anotar meus pesadelos em cadernos e comecei a fotografar meus pesadelos. Depois de alguns anos, um colega veio morar aqui, um amigo veio morar aqui em João Pessoa, e aí eu fiz um curso com ele de revelação, e aí comecei a comprar câmeras e filmes, né, trabalhar mais com analógico, e comecei a fotografar também os pesadelos das outras pessoas através das escutas na rua. Meu trabalho é principalmente o trabalho de escuta, e recentemente eu estou trabalhando, assim, há um ano e meio, eu estou trabalhando com cianotipia e com goma também, e experiências com serigrafia. Aí estou mudando um pouco o suporte também. Acho que é isso. Mas seja muito bem-vinda. Vamos então começar. Cris, eu vou sugerir que você coloque em tela, então, a sua apresentação. E aí, assim que tiver na tela, você vai ter o palco. Li, vou ficar aqui nos bastidores junto contigo, a gente espera a Cris, ela faz a apresentação dela, em seguida entro eu novamente, e depois a Li apresenta o trabalho dela. Vamos começar? Vamos. Show. Cris, tá contigo. O trabalho que eu trago aqui, o projeto que eu apresentei no Círculo de Leituras, chama Um Livro Aberto. Como eu disse na apresentação, é um trabalho que eu usei como uma ferramenta terapêutica com a fotografia. Eu vou ler um pedaço do trecho, que é a introdução do trabalho. A minha pele se altera como uma folha ao tempo. Emoções, sentimentos e pensamentos se expressam em um processo íntimo e dolorido. Ficam as cicatrizes, as lembranças e os escudos de proteção.
Escreva em meu livro aberto, camada por camada, o que silencio verbalmente. As palavras são manchas, bolhas, coceira, que conduzem a um longo, não belo e doloroso período de reflexão. As imagens, esse banco de imagens criado, foi realizado com celular durante o meu processo de dermatite, que teve um cunho emocional, e para retratar aos médicos o que estava acontecendo, para conseguirmos descobrir as causas e os sintomas que estavam aparecendo. Durante todo o meu processo de reflexão do que poderia estar desencadeando tudo isso que aconteceu entre 2017 e 2018 e o início de 2019, eu fiz processos com psicólogos, trabalho, caminhadas de reflexão, e durante esses processos eu também fiz alguns registros. Criei um banco de imagens, uma boa parte está aqui, foi uma edição que eu fiz, passei por várias edições até chegar nessa, e queria descobrir como representar o que eu estava passando para a fotografia e para poder comunicar a outras pessoas, que eu sei que a dermatite é um processo, uma doença, vamos dizer assim, que acomete muitas pessoas, né? Então, eu fiz esse registro com o celular, porque eu tinha feridas muito grandes que não permitiam segurar a câmera, então foi feito tudo com o celular. E a potência dessas imagens, elas me fazem refletir, parar e pensar, prestar atenção nos sinais que vão e voltam, para eu não ter que escrever um novo capítulo nesse meu livro aberto, que seria a pele. E para sair desse ciclo vicioso, que cada vez que curava, voltava de novo, eu tive que lidar com as minhas camadas interiores, mergulhar em mim e descobrir lentamente a cura para cada uma, como também a cura de feridas, né, de dentro para fora. Os meus meios principais de cura sempre estavam baseados também na natureza, a água, o sol, a areia, terra, as plantas. Então, eu usei a textura desse material e as características dessas fotografias que eu fui fazendo de natureza e dos caminhos por onde eu caminhava, as texturas dos pisos, para compor as minhas imagens. São sobreposições triplas, em que eu lido sempre com 3 camadas, que foram os processos pelos quais eu passei, que são as feridas em si, aí vem a purificação, que para mim ocorreu através da natureza, principalmente da água, e a pulsação, que são os veios, as veias das plantas, e o sinal de vida, né, de recuperação. Então, eu queria ver como eu poderia transformar em arte, né, fazer algo belo para poder chegar à cura, mesmo sendo um processo dolorido e profundo. Então, as imagens de cima são as triplas sobreposições, e embaixo eu desmembro as imagens na sequência que elas foram usadas para gerar a imagem de cima. Como essas imagens são muito detalhadas, foi muito importante para mim ver isso no trabalho, também após a leitura, que isso acomete qualquer pessoa, e o detalhe cobra do leitor uma interação mais próxima, mais íntima, né? Então, não são peças muito grandes, mas que fariam a introspecção, né, para o leitor chegar perto e se identificar também com algum dos processos. Então, depois da leitura, essa interação de como lidar com o leitor e como trazer o leitor para esse processo, fez nascer um boneco de um livro, né? Eu fiz um boneco, em princípio está terminado agora, com a ideia de talvez evoluir ainda para frente, mas esse seria o primeiro boneco, após alguns estudos, em que eu transformei essas imagens individuais, não as composições, as triplas sobreposições, sabe, cada uma delas, impressas em papel sulfurizeu, papel manteiga, que tem uma certa transparência e lembra a textura da pele, e elas são sobrepostas sobre uma mesa de luz, para cada um poder compor a sua sobreposição conforme os seus sentimentos e a sua necessidade. Então, com isso, o leitor teria a sua ação dentro desse processo e não seria somente uma composição vista do meu lado, né? E para frente, pensando numa possibilidade de uma exposição, poderia vir a ter, por exemplo, uma projeção na parede, em que cada um projeta o que quer, pode passar na frente, seria refletido na pessoa ou na parte do corpo. E em cima desses dados
meus de arte, eu ainda fui procurar também um pouquinho, é um processo que ainda está em andamento, eu já tinha algumas referências, mas só um anexo aqui, que 40% dos pacientes que buscam auxílio de médico dermatologista, o problema é de cunho emocional, que foi no meu caso também. E aqui diz, a Associação Brasileira de Dermatologia menciona que algumas doenças de pele podem ser desencadeadas por sentimentos, podendo ser relacionados com estresse emocional, ou outros fatores também, mas 40% é emocional. Elas se apresentam na pele com morfologia típica e localizações características. Contagioso ou não, tudo que ocorre na pele é mais visível, podendo gerar insegurança por parte dos pacientes e preconceitos por outras pessoas, e sendo assim agravar o quadro. Que é uma coisa que acontecia comigo. Eu tinha as minhas mãos totalmente abertas em feridas, tinha que sempre estar cuidando delas, e me dava certa vergonha de mostrar as mãos, com certeza, né? Então, eu usei a fotografia para fazer todo esse processo de cura, de pôr para fora, né? E esse é o modelo, o boneco do livro, que é uma caixa que tem um fio, como se fosse o fio da vida que a gente enrola. Ela se abre em duas abas, aberto dentro tem um livrinho menor que vem com texto e as minhas composições, e embaixo viriam as imagens individuais impressas em papel sulfurizê, que tem a certa transparência. Esse é o livrinho que tem uma composição que traz os dois livros, uma capa do mesmo papel da impressão, que é o sulfurizê. Esse é o livro aberto, a parte do texto, que tem uma parte do texto que eu li na frente, explica um pouco do processo. E esse seria o livrinho das minhas composições, do que eu compus as sobreposições triplas, em que são 3 dobras, né, eles sobrepõem, são 2 folhas sobrepostas, dobradas em 3, e você vai compondo, conforme você abre uma dobra, abre outra, você vai compondo sempre trípticos, conforme a dobra, a vira, como você manuseia o livro, porque não existe uma sequência lógica, nesse caso, né, das imagens. Improvisei uma mesa de luz, que não deixa de ser um LED, comprado em material de construção, e essas são todas as imagens que eu usei nesse livro, no caso, que são os meus trípticos, né, eu só expus como foram as minhas composições, mas cada uma delas avulsa. E elas sobrepostas sobre a mesa de luz, eu mostro aqui uma sequência. Essa, por exemplo, à esquerda foi a primeira foto, a segunda foto da esquerda vem a segunda foto em cima, e a imagem da direita maior é a sobreposição das 3 imagens. Isso permite que o observador ou o leitor possa pegar qualquer imagem que ele quiser e brincar com 2 sobreposições, 3, 4, conforme a sua leitura ou a sua forma de querer se expressar. No meu caso, eu tinha muitas bolhas, eu tinha muitas marcas, muitas cicatrizes, então compus imagens que representassem isso e que trouxessem sempre uma das 2 ou 3 camadas. No caso, a água, que é a purificação, a minha própria mão aparece em todas as imagens, e alguma outra da natureza que simbolize a cura ou simbolize a ferida, no caso. Esse é mais um exemplo. Também a primeira foto é a primeira camada, a segunda do lado esquerdo tem 2 camadas, e a maior é a sobreposição tripla de uma das minhas imagens. Então, para mim, esse processo todo, ele traz uma experiência que eu capturei, né, em miniaturas da realidade, né, e que estão disponíveis a qualquer um, não só a mim. E a fotografia, para mim, é uma memória, né, que vai jogar com as minhas lembranças, me dando o poder de questionar o que aconteceu e para eu poder pleitear uma outra realidade, né. Hoje, se eu tenho algum desses sinais, eu revejo tudo isso, as imagens me ajudam a lembrar o que foi tudo isso, e para eu não deixar chegar nesse ponto, eu começo a fazer as reflexões e evito de entrar nessa forma de dor também, né, e tentar manter as minhas mãos, que são a minha ferramenta de trabalho, são meu meio de expressão. Eu também trabalho com a fotografia com intervenções manuais, então, além dos meus olhos, são as minhas principais ferramentas também, né. Então, eu agradeço, assim, muito a oportunidade que eu tive nesse círculo de leituras,
Foi uma troca muito rica, não só do dia da minha leitura, mas também dos outros. E isso tudo fez repensar o meu trabalho. Eu refleti, gerou esse livro, já está gerando um jeito de eu projetar isso também, que eu testar em casa, por causa da pandemia, também não consigo mais fazer muita coisa, mas testar essa projeção com o projetor em casa, ver como seria isso sobre a própria pele, né, sobre vestimentas e sobre o corpo. Então, foi muito rica a troca em todos os sentidos, e eu tive a leitura, e ela me abriu, que esse trabalho, por ser muito íntimo, por ser muito meu, ele também tinha que ser aberto e permitir uma leitura para outras pessoas se identificarem, que tenham o mesmo problema, que possam vir a identificar problemas emocionais, que tenham desencadeamento dermatológico. Seria isso, e agradeço muito o Pablo e todos que participaram da equipe. Bom, estamos de volta aqui, Cris, ali entrando aqui também. A gente vê um trabalho desse, e eu, pelo menos, não sei vocês, mas dá vontade de ficar conversando a respeito e destrinchando. Então, a gente vai querer propor o seguinte, numa segunda rodada, ou seja, deixa a Lia apresentar o trabalho dela, e aí a gente cria esse espaço de uma troca entre a gente, já pensando no escopo do trabalho de todo mundo. Pode ser? Tranquilo. Então, todo mundo agora dá aquela respirada, né? Aquele momento assim, agora vamos mudar a sintonia aqui. Li, fica à vontade. Tá bom. Eu vou compartilhar aqui o seu trabalho também. Então, a partir daí, você também vai guiando aqui como é que a gente faz na apresentação, tá? Tá bom. Pode começar ali. Tá chegando para você o trabalho aí? Você está conseguindo ver? Pronto. Bem, esse trabalho se chama Vertigens, ele é uma exposição que eu participei de um edital aqui em João Pessoa e fui contemplada no edital. A exposição não aconteceu ainda porque, né, já está no processo de pandemia. Essa exposição eu fiz quando eu estava residindo em Lisboa, e aí ela tem umas particularidades em relação aos meus trabalhos, porque eu comecei a fazer também autorretratos lá, porque como eu não conhecia muitas pessoas, enfim, eu acabei fotografando as pessoas já muito próximo de voltar ao Brasil, mas aí eu acabei fazendo experiências com autorretrato, e aí, em contato com outros artistas também, eu comecei a mudar um pouco as minhas questões e revisitar um caderno de campo de uma residência que eu participei na Associação Fotoativa, e revendo esse caderno de campo, eu comecei a perceber que eu teria que usar os pesadelos de outra forma, porque anteriormente, né, nos outros anos, eu trabalhava com a história do pesadelo, né, então eu contava a história toda em uma série fotográfica. E a partir do momento que eu estava em outro país, né, sem conhecer muitas pessoas para fazer performance, eu tive que virar um pouco essa chave e procurar outras formas de representar esses pesadelos, para não parar a produção. E aí eu comecei a trabalhar com objetos fotográficos, instalações e fazer autorretratos também, né. Ah, o nome da exposição, né, ela se chama Vertigens, porque, no total, né, de 150 pesadelos que eu colhi durante a residência na Fotoativa, 30 pessoas me disseram que quando elas perderam o amor, né, o pesadelo era sobre perder um grande amor, fosse esse um amor, né, mais ligado a questões de sexualidade também, mas também um amor materno, enfim, um amor paterno. E elas me disseram que quando elas estavam perto, né, geralmente o final do pesadelo é quando você acorda, né? Esse é um tipo de pesadelo que o final é o acordar. E aí, antes de acontecer esse acordar, antes da pessoa ser deixada, ou de perder uma pessoa, né, uma pessoa que faleceu, por exemplo, uma pessoa amada, acontecem duas situações: ou a pessoa, ou no pesadelo aparece uma coisa que impede que isso aconteça, ou seja, você vai protelando um pouco essa perca,
ou acontece de você perder rapidamente. E aí aparecem coisas que vão fazendo com que você permaneça com aquele ser, né, ou perca logo. E aí todo mundo diz que antes de perder, elas sentem uma tontura, né, uma espécie de vertigem. E aí esse conceito de vertigem que essas pessoas me falaram oralmente durante a escuta é muito próximo do conceito do Milan Kundera em A Sustentável Leveza do Ser, entre o peso e a leveza, né, quando ele vai retomar os estudos da filosofia. E aí eu acabei percebendo que há uma relação entre essa leitura que o Milan Kundera faz sobre o peso e a leveza e a vertigem, e entre esses depoentes também, né. Então aí eu comecei a pensar como eu posso falar disso. Então hoje eu não conto mais a história do pesadelo, eu conto sobre um sentimento ou uma ação que está presente em um coletivo de pessoas, né. Então eu conto uma história do coletivo, do inconsciente coletivo que está presente em alguns pesadelos, né, porque eu separei por pesadelos de mulheres, pesadelos de homens, pesadelos de pessoas que perdem o amor, pesadelo de pessoas que são violentadas, enfim, tô fazendo esse pesadelo de crianças, vou fazendo esses recortes. Pode passar, Pablo. Aí é só uma descrição, né, do conceito do Milan Kundera e de como eu fui pensando essa coisa a partir da foto ativa. Pode passar. Pode passar. Essa instalação chama A Carnes Frias, porque eu também comecei a pensar a minha relação como imigrante e de como, quando você é imigrante brasileiro e você trabalha, né, limpando espaços, trabalha com serviços gerais, enfim, que era o que eu fazia lá, como tudo é muito efêmero, né? Como você nunca tem uma densidade sobre as coisas, sobre o emprego, sobre a palavra, sobre o espaço. E aí eu também comecei a me colocar nesses pesadelos. Então tem um cunho autobiográfico também, mas também tem a relação das outras pessoas. E aí eu comecei a fazer instalações. Como eu não tinha muito material lá para fazer, porque lá algumas coisas ficam um pouco onerosas para mim, eu comecei a desenhar, fazer croquis, né, dos espaços, de como eu queria mais ou menos a instalação, né. O nome dessa instalação se chama Carnes Frias, porque em um dia que eu fui demitida, nessa coisa do sempre a queda, né, a queda iminente do imigrante, eu fui tomar um café numa tasca, e aí lá tem muitos letreiros, né, nos restaurantes, que são aqueles letreiros que parecem com padarias antigas, que é aquele que você vai colocando as letrinhas. E ele tinha um letreiro enorme, assim, dizendo: "Ah, carnes frias". No caso, é só para dizer que tem carnes, é como se fosse um açougue, assim, misturado, né. Mas aquelas palavras, elas pesaram muito em mim, assim. E automaticamente, eu não sei porquê, eu fiz remeti a carnes das feiras penduradas. E aí comecei a pensar, tomando café, olhando para aquele letreiro, de que como seria de pendurar o nosso corpo, né, desse estado de suspensão mais de forma mais crua. Pode passar, Pablo. E aí eu fiz esse desenho, né, que eu pensei para a galeria, é semicircular. Os ganchos, eles têm são ganchos de ferro, eles têm 1,5 m, e as pedras que estão as impressões serigráficas, elas têm 60 centímetros. Eu não posso colocar a instalação toda, porque ela já foi contemplada e tal, eu coloquei só um recorte de como vai ser pensada. Pode passar. Esse é um detalhe da obra, né, que é um gancho de ferro, uma impressão que eu fiz em serigrafia, demorei um pouco também no estudo para pensar qual seria a melhor pedra, como ficaria melhor a impressão, então aí foi um estudo bem demorado e bem cansativo de tentar pensar como ficaria melhor. Essa foi a pedra que melhor deu a impressão de que o gancho não quebra, né, porque também tem que ter um cuidado com as pessoas que vão visitar a exposição. Pode passar. Essa é uma perspectiva, tipo, tá um pouco feia, porque ela não tá posicionada direto, está no meu quarto, né, no meu ateliê, mas é mais ou menos de como vai ficar. Na verdade, ela vai ficar presa no teto, né, e a dimensão do gancho é um pouco maior. Pode passar. E aí, a segunda parte da exposição, essas fotos não são as fotos que vão estar na exposição, essas são fotos que fazem parte da série, né, mas que não vão ser as mesmas fotos, se chama Percurso da Queda. E aí eu fui, trabalhando algumas metáforas, para pensar essa coisa do autorretrato e como eu vou dialogando um pouco com esse falar sobre o pesadelo do outro a partir do meu corpo, né, porque eu sempre
trabalhei com o corpo dos outros, né, dos amigos que foram performando, e aí eu tive que começar a fazer performance também. E teve uma coisa muito importante, um lugar muito importante que eu participei, que chama o Imagerie, lá em Lisboa, que é da Magda. E lá no Imagerie, eu consegui ter acesso a um tipo de leitura, né, de arquivo, que o arquivo, às vezes, fotográfico, ele já tem aquela imagem que você pensa em fotografar novamente, né, e aí eles vão se apropriando da própria apropriação de arquivo privado da família, como também do próprio arquivo do fotógrafo, né. E aí a Magda e o Domingos, né, que são os donos desse espaço de experimentação fotográfica, eu aprendi muito com eles nesse processo também de pensar quais são as imagens que já falam sobre esse pesadelo que me foi contado, né, que imagens eu já tirei. E aí eu comecei a brincar um pouco com as minhas imagens de arquivo, com as minhas memórias, e produzindo outras memórias também que falem sobre esses pesadelos. E aí eu comecei a fazer também impressão serigráfica em tecido. No caso lá é um tecido grande, é de 1 por 1, mas aí eu fiz só algumas experiências pequenas mais para apresentar no círculo. Pode passar, Pablo. Então, essa é a primeira do percurso da queda. A pedra é uma coisa iminente pela metáfora do peso, mas também porque as pedras, elas aparecem, é um dos que eu chamo de código existencial, partindo do conceito do Milan Kundera, porque ele diz que o literato, ele coloca, no caso ele, né, ele coloca um objeto na obra, um seio, não é para representar a nudez, né, mas é para representar a relação que Teresa tinha com a mãe dela, né, então a pedra, nesse caso, ele é um código existencial, que ele fala sobre outra coisa que está presente no pesadelo. Então, eu tento narrar o que as pessoas me disseram, mas ao mesmo tempo eu me afasto porque eu estou só pensando a partir do código. Pode passar, Pablo. Essa é a imagem de arquivo também, que eu acabei me apropriando, porque a, uma das pessoas que me contaram fala sobre essa coisa do voo, né, da experiência do voo, então eu me apropriei dessa imagem, que é uma imagem que eu já tinha feito em João Pessoa, em 2019. Pode passar. Aí é da mesma série de autorretrato, né, do percurso da queda, de como vai se amontoando situações, né, para que essa pessoa, como eu disse, né, ela vai tentando prolongar um pouco essa queda. Então essa imagem ela fala um pouco sobre esse prolongamento da queda. Pode passar. Essa também é uma imagem de arquivo. Essa imagem eu fiz em 2018, a performance da Mica Costa, que é uma amiga minha que trabalha comigo performando há muito tempo. E aí fala também sobre esse pesadelo, mas também partindo dessa lógica dessa chave do código, que fala, mas não tem mais a intenção de ser literal, né? Mas é mais expressar essa ação ou sentimento, o que é comum a esse grupo de pessoas. Pode passar. Também é uma imagem de autorretrato, uma apropriação de arquivo, e aí me interessa também um pouco do erro na serigrafia, né, eu estou trabalhando também com erro, então às vezes a mancha de tinta que fica sobre o tecido também me interessa, como no caso dessa imagem, e ela também está tudo em código, né, ela não, se você talvez lesse, né, tivesse a experiência de ler o pesadelo e que a pessoa me contou e ver a imagem, talvez cria um ruído, né, mas se você talvez voltar para a imagem você veja esse código também. Pode passar. Essa também é uma imagem de arquivo meu, que eu me apropriei para pensar esse percurso da queda, o lugar do chão, o lugar do ordinário, que também é muito presente. Pode passar, Paulo. E aí, depois do círculo, eu comecei a rever, né, eu tenho um fotolivro que eu não consegui publicar ainda, porque não pela editora, mas porque trata de questões muito pessoais. Mas aí tem uma experiência estética que eu fiz nesse fotolivro, que é toda em cianotipia, né, cianotipia com viragem também um pouco, que foi dessas experiências dos autorretratos que eu fui fazendo, né, eu fui amontoando negativos, assim, eu tenho 70 filmes que eu fiz lá, em espaços públicos e dentro da minha casa.
E aí essa exposição que eu fui convidada, né, é um estilo de um filme chamado Darum, que fala do sagrado, que foi no dia 20 de novembro, aqui, Dia da Consciência Negra, do meu amigo Nai Gomes, A Dimensão de Thomas Freitas. E aí eu pensei em, de uma certa forma, como cura também dos processos que eu estou vivendo hoje, né, porque o círculo ajudou nesse processo de cura também, de voltar para essa experiência que eu comecei com a cenotipia, através da natureza, que tem uma relação um pouco com o Cris, porque também tem essa coisa da folha, da planta, mas a partir das impressões de cenotipia, né, então eu coloquei o nome acabou virando uma exposição, que é Os Estilos do Filme, né, o que sustenta a casa é o corpo e a palavra, das ruínas construímos uma nova morada, as folhas da árvore são as telhas, porque eles vão agora, esse meu amigo, né, Mai Gomes, ele vai mudar aqui em João Pessoa, é um casarão que ele vai ter que ser todo reformado, né, ele está todo em ruínas, e aí só tem uma árvore gigante que tem as folhas assim, né. Então as folhas da árvore são as telhas, por entre elas contemplamos o céu. O que sustenta essa casa são os corpos que dançam, tocam e vibram. Pode passar, Tom. E aí eu comecei a fazer como experiência de retomar, tentar retomar esse fotolivro, fazer a experiência que eu tinha feito com botânica e fotogramas, com outro espaço, né, para tentar retomar um pouco isso e nesse processo de cura também através da planta, porque além de eu estar na serigrafia, que é outro processo, eu também há um ano e meio estou também há um ano e 2 meses eu estou também no processo da botânica, né? Então eu fui mesclando um pouco isso. Pode passar, Pablo. E aí eu fui fazendo algumas colagens, né, para tratar um pouco e aí também partindo do código, né, assim, se você vê o filme, talvez você vê a foto do estilo, não vai ter essa relação direta, mas voltando, você consegue visualizar esses códigos também. Pode passar, Pablo. E aí ele trabalhou no filme muito com essa questão da entidade, mas desse homem que é negro que trabalha na rua também. Então tem essa dualidade, né? Quando ele está, né, quando aparece o orixá, ele está mais nessa coisa do fantástico, do maravilhoso e quando ele está com o homem tem mais uma crueza assim da batalha do dia a dia, enfim. Aí eu fui tentando mesclar um pouco isso na cenotipia. Pode passar. Essa aqui é uma foto que é importante, porque a estátua de Iemanjá aqui em João Pessoa, ela tem a cabeça e as mãos arrancadas constantemente, né, o poder público não se importa com essa imagem, e aí eu tentei fazer um pouco, trazer uma leveza um pouco dessa coisa do sagrado, né, que a Iemanjá, ela acaba sobrevivendo no corpo de quem tem fé nos filhos dela, né. Pode passar. Aqui são imagens de Ansan, foram feitas na Praia de Cabo Branco. Pode passar. Aqui também são duas imagens de Ogum, e eu também fiz uns recortes, fui fazendo umas montagens também, umas fotomontagens. Pode passar. Isso aqui é um processo de produção da oferenda, né, de pipoca. E aí, como eu disse, né, tem essa coisa do fantástico, né, que a pipoca pula, eu fui colocando as flores para representar um pouco essa pipoca que estava pulando na panela. Enfim, é uma leitura da cena em si. Pode passar. E, enfim, é meio que isso, né? Em resumo, o que o círculo me trouxe foi tentar voltar um pouco para essa experiência que eu tive em Lisboa com a cenotipia, tentar repensar como esse livro foi um processo de cura, por que não publicar esse livro, e porque tem uma experiência estética, tem um estudo, e eu acho que a botânica, ela me traz um pouco a leveza, né? Digamos que se eu fosse usar como metáfora essa coisa de que quando você perde algo, você vai protelando, eu acho que a planta é a minha forma não de protelar, mas de que as coisas terminem logo e que venham coisas novas. É isso. Muito bom, muito bom, muito bom. Novamente, aquele momento de respiro, né? Acho que é só. Agora vamos todo mundo respirar. Eu vou mudar aqui uma tela para a gente ficar todo mundo junto aqui. Eu fiquei e fico muito fascinado com essas possibilidades de trocas,
porque afinal de contas a gente faz 2 exercícios, né? Eu acho que a gente tem um exercício da gente se expor e aí pensar um pouco sobre isso, como é que a gente tem essa dinâmica dos nossos trabalhos apresentado para, sei lá, estranhos, né? Então tem esse desafio natural, que eu acho que é um primeiro momento que todo mundo passa, a gente passou isso constantemente nas apresentações, e depois tem essa beleza de perceber que pelas trocas e as formas de diálogos, a gente consegue incorporar melhor certas coisas, criar uma relação de análise crítica pessoal, né, em cima do que a gente também produz. E, poxa, quando você está com um grupo massa de gente junto, que está conseguindo trocar junto contigo, aí você ganha um apoio fantástico, né? Os colegas abraçam junto, enfim. E isso sem falar dos leitores, que eu acho que são peças muito importantes para a gente sempre ter um território desse amparo e carinho. Eu, particularmente, acho isso muito importante, né? É um tanto quanto traumático você se expor, né, passar por todos esses desafios, se expor e ainda levar lá na frente um chacoalhão que talvez não seja muito para você, né? Uhum. Pode ser que seja para uma outra pessoa, enfim. E diante disso, eu acho que a gente vivenciou uma coisa muito interessante. Então, eu queria propor que vocês se comentassem, porque afinal de contas, assim, a presença de vocês, a escuta que eu tive aqui, de como vocês entendem o trabalho de si e o do outro, já me fez querer mostrar o meu trabalho para vocês. Então, eu que fiquei caladinho, assim, né, ali, fazendo meio de campo durante toda a dinâmica, percebo muito claramente isso. Vejo um grande potencial de trocas nesse sentido também. Vocês como participantes e vocês como leitores, né, de uma troca a mais aí. Comentem um do outro, né, talvez a Cris possa comentar um pouquinho da Li agora que acabou de apresentar, e a Eli, você comenta um pouquinho da Cris e a gente solta a rodada aqui, tá bom? Tá. Deixar vocês duas aqui na tela sozinhas, tá bom? Tá bom. Nossa, eu admirei muito o teu trabalho já na apresentação do Círculo, né? Eu acho incrível como você usa os símbolos, né? Os códigos. E aquilo que se falou, né? Se a gente às vezes for ler o pesadelo, o relato, e for ver os códigos, faça um sentido. Sabendo do que você está falando e vendo os códigos, a gente faz uma leitura que talvez realmente não esteja tão longe do relato, só, por exemplo, a pedra é um peso, é um símbolo de peso, a gente sabe, já tem a ver com, já tem parte dela na palavra pesadelo, né? Então, achei, assim, um trabalho desafiador, eu já passei por fases de pesadelo também, eu acho que é uma coisa muito difícil de você pôr isso, só de falar já é difícil, você passar isso para a imagem, eu acho muito difícil porque é cheio de significados, né, e você, assim, você trabalhar, começar com o teu trabalho, achei fabuloso, e você começar a passar os relatos dos outros, né, o desafio disso, né, porque o código para uma pessoa que tem o pesadelo, e como você vai ler o pesadelo da pessoa, é um trabalho que tem que estar muito junto, né, porque para você entender e usar os códigos que realmente apresentem, né, e achei, assim, muito legal que, como você também disse, que você não está fugindo do figurativo, né, como é que você usou a palavra? Do literal, né, que não é uma representação literal, mas são as ações e os sentimentos, né. Isso a gente começa a ver, tá certo que aqui é um recorte do trabalho, né, mas eu acho que o que se apresentou no Círculo foi um pouco mais, né, eu acho que teve umas imagens a mais que conseguimos ver isso, né, eu, assim, fiquei impressionada como você passa para os sonhos uma coisa que é muito difícil da gente se expressar, né, passa dos pesadelos para a imagem. Parabéns, e adorei o desmembramento aí de você voltar, a cianotipia tem toda essa magia também, né, o desaparecimento, o aparecimento, ela pode mudar com o tempo a cor do papel, eu acho que até ver esse processo daqui a um tempo, você vai ver a mudança da cor do papel também, vai dar uma outra leitura de novo em cima da mesma imagem, tá
Gostei muito. Foi um prazer te conhecer também, conhecer todo o teu processo, nossa. Obrigada, Cris. Ao de Cris... Ai, meu Deus, deixa eu ver aqui. Quando que eu escrevi? Assim, no dia lá do ciclo, eu tive um problema, assim, eu quase chorava, assim, com vergonha do povo, eu tirei logo a câmera, que eu sou uma pessoa besta pra chorar, eu sou mole, sou de peixe, eu choro muito. E aí, não, porque eu tive uma identificação muito forte, assim, com essa coisa de como a fotografia, como as artes no geral, né, ela tem esse poder da cura, né, mais voltado para essa coisa da terapia mesmo, ou no caso de um grupo de mulheres que eu sigo agora no Instagram, né, depois que eu estive em Lisboa, né, de mulheres que se consideram botânicas, né, eu acho que você é uma mulher botânica, no sentido de que quando você coloca que é um livro aberto, acho que o seu corpo é um livro aberto, né, e é muito, há uma exposição, não que no meu caso não haja, assim, né, quando eu comecei a fazer os autorretratos em 2019, mas no seu caso há uma exposição muito grande, né, e aí como você vai ressignificando isso com essa mulher botânica que se instaura em você, e como você, porque eu acredito muito nisso hoje, assim, muito, muito forte, de que a botânica, né, de que o ambiente, né, as coisas que eu leio hoje é muito dessa coisa do sentir da planta, né, existe uma série de biólogos hoje, né, que trabalham com essa questão do sentimento, né, de que as árvores sentem, que elas têm formas de comunicação específica, e de como os veios, né, de como o nosso corpo, tanto internamente como, né, através da pele, ele tem veios e tem caminhos que são muito parecidos com a planta, né, e aí quando você faz principalmente agora no livro, né, de como você vai, através de papel manteiga, através da experiência do translúcido, né, como essas imagens se sobrepõem. E aí eu já fiquei pensando nessa coisa da quarentena, sei lá, de como pensar isso virtualmente, para que as pessoas possam pegar essas imagens e ir colando e talvez mandando para você, e prints, enfim. E, 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 e de como isso é bonito, porque se você abrir um livro, né, se você abre um livro, você abre um veio também, né, meio que você está abrindo um córrego, tá pegando um rio e cavando um pouco do lado e transformando isso num caminho possível para outras pessoas também. Eu acho um trabalho muito emocionante, assim, porque tá dentro de tudo isso, né, de uma mulher que olha para si, que a partir de toda uma série de dificuldades que, como você disse, né, que as pessoas têm preconceito da estética, né, de que esse corpo está se transformando, mas que é olhar para si, né, como você disse, né, no final da produção do livro, né, que quando você começa a sentir coisas semelhantes, você já olha para esse processo e diz, não, de novo não. E eu acho muito hoje acredito muito hoje que a cura, ela vem do processo de entendimento de si e de não repetir padrões, né? Não que isso seja uma coisa assim, mágica, né? Que, agora eu não vou mais fazer isso, mas... Com certeza não. Mas que você tem esse exercício de olhar para si e dizer, não, para aquela dada situação do passado, né? A memória, eu acho que, principalmente nesse momento que a gente está vendo agora, de apagamento de memória, de negação de estados de exceção, né, no Brasil, enfim, na estrutura política também. Eu acho que quando a gente faz as experiências micro, elas podem também ensinar para esse macro, né, que quando a gente olha para a memória, seja a memória do corpo, seja a memória cultural ou política, a gente não vai repetir aquele padrão que adoece, né? Que nos adoece e adoece o coletivo. Eu acho que eu gosto muito de isso. É isso. E eu acho assim legal, interessante porque tudo que a gente faz, seja de pensamento, seja de ação física, seja de ação de decisões que a gente toma, a primeira coisa que reflete reflete em nós mesmos, tanto no psicológico quanto no corpo. Então, tudo que você desencadeia, se você faz bem para alguém, se faz mal para alguém, se você ajuda uma coisa, faz outra, ou pensamentos teus ou pesadelos, deixa suas marcas em nós, né? E eu sempre digo assim, se a gente não está bem conosco mesmo, a gente não tem nem como querer ajudar os outros, né? Então, você reconhecer isso e você saber os teus limites, saber como lidar com você mesmo, né? Mesmo através, por exemplo, na fotografia, eu comecei a trabalhar com fotografia documental e tal, parei, porque o meu processo na pele começou a piorar por causa disso. Então, eu tenho uma sensibilidade muito grande que eu consigo fazer certas coisas,
né? Só que chega uma hora eu tenho que dizer, para, isso aqui tá te fazendo mal, foca em outra coisa e mostre como essa outra coisa pode ajudar aquela, né? E não vai você se meter numa coisa que vai te fazer mal, porque eu não posso ajudar ninguém, né? Então, acho que esse limite do corpo, da mente, principalmente quem mexe com arte, consegue identificar isso mais fácil, né? A gente consegue lidar com isso. E poder registrar isso, isso é fantástico na fotografia, pela memória que isso gera, né? Tudo que a gente guarda e que isso vai trazer para nós de reflexão para frente ou durante todo o processo. Né? Muito... Eu fico muito feliz da gente estar começando esses nossos encontros aqui, né, com duas pessoas que têm um entendimento de que a gente está diante de uma ferramenta de cura também, de escuta, de cura, de fala, enfim. E eu acho que vocês duas apresentam um resultado já em suportes, o que para mim assim vibra, né? Quando a gente começa a sentir que a ideia está ali pairando e ela se encaminha para um resultado final em cima de um suporte, é muito massa. Você sente a força do trabalho, você sente a força da relação que vai ser aquele livro aberto do processo, aquela continuidade da obra. E, bom, fico muito contente de ver esses desdobramentos de vocês. Vejo ali aí no processo que não está parado, né? Está em continuidade constante. É muito bom ver os caminhos. Cris também apresentando o livro. Eu fiquei pensando que, gente, na hora que a gente apresenta um negócio desse para um público, o público vai olhar e falar: ah, aquela mesa de luz que aparece nos vídeos de filmes de fotografia. Nossa, mas é só uma tampa de LED, né? Né? É só um tampão de Exatamente. LED. Que ideia fantástica, por que eu nunca tinha... Ou seja, somos criativos, né? Além de tudo, a gente, no meio das entrelinhas, a gente vai criando coisas em paralelo para solucionar as nossas problemáticas. E a gente está enfrentando isso diariamente, estando aqui no Brasil, América Latina, então alguns outros desafios são um pouco maiores, e fico muito contente de sentir que vocês duas estão muito claras com relação aos trabalhos de vocês, essa proposta de continuidade, e mais do que tudo, o sentido do que a gente se propôs a fazer, né? Vamos se encontrar, vamos conversar e vamos potencializar o trabalho. Pô, que legal, bacana, né? Foi uma experiência que para mim me transforma, porque não parou de me transformar ainda, e acho que para vocês, então, com certeza teve uma onda aí que chegou e está reverberando ainda. Vou pedir só para a gente fazer um pequeno fechamento. Não sei como é que vocês estão aí, mas a gente já está chegando aqui nos 45 de gravação quase, então pedir para vocês fazerem o fechamento e com certeza nos veremos em breve. Só posso agradecer a ideia do projeto, Pablo, de todo mundo que você conseguiu envolver nisso tudo, o projeto, né, acompanhei desde a primeira apresentação de vocês do projeto, foi assim uma sacada fabulosa, uma abertura muito boa para a gente poder trazer trabalhos que às vezes a gente não consegue levar, né, ou tem às vezes receio, e vocês trataram os trabalhos, independente de quem fosse, que nível de trabalho, sempre com muito respeito, e sempre com muitas referências e comentários e trocas. Isso fez a gente se sentir muito bem. Tanto que eu acho que foi isso que me deu a liberdade de apresentar esse trabalho. Acredito que para ali também foi. Você tem que se sentir bem para você trazer um trabalho íntimo assim, né? Então eu só tenho a agradecer, aprendi muito, conheci muita gente legal, muitas referências, muitas trocas e olhares incríveis, né? Várias formas diferentes de se expressar. Então, assim, se tiver outro, tô dentro. Não devemos deixar espaço para os outros também, né? Mas... Estamos aquecendo a produção aqui, em breve. Então, parabéns a todos. Eu só queria agradecer, né, ao Pablo e a todas as pessoas que participaram do círculo, todos os colegas, amigos que foram, todas as relações que foram sendo criadas, né, no decorrer, no grupo, no WhatsApp, enfim. E eu acho que para mim foi muito importante. Acabou não sendo o primeiro porque eu acabei passando em outro. Aí teve uma tipo, acho que uma semana antes, ou foi uns dias antes. Teve outra experiência que foi muito boa também. Foi diferente, né? Foi só um leitor, mas foi muito bom.
E aí, quando a gente pensa, né, que nesse processo todo de tanto distanciamento, né, quando você propõe um círculo de leitura, uma leitura de portfólio, que não é aquela tradicional que você já vai com medo, ai meu Deus, vou acabar com o meu trabalho, mas como um lugar de acolhida, né, então todas as coisas que foram ditas para você acolher e tentar pensar, né, de como isso pode reverberar no seu trabalho, não como lugar de crítica, uma crítica vazia, uma crítica para ferir o outro, mas eu acho que todo mundo se sentiu muito acolhido, e foi como a Cris disse, são pessoas que têm trajetórias muito diferentes, pessoas que estão começando, pessoas que já têm uma trajetória, de certa forma, já um pouco consolidada no campo fotográfico, das artes visuais. Eu acho que essa pluralidade também ajudou a gente a também, todo mundo se sentir assim, acolhido, né, e eu acho que é um lugar de ajuda mútua. Então, sou muito grata a Cris por hoje, ao Pablo por tudo isso, né? Eu corri logo para me inscrever logo, assim, mas porque eu pude o dinheiro e tal. Porque eu queria muito fazer parte disso, no sentido de que eu achei que era um chamamento realmente para uma acolhida que eu precisava nesse momento. Então, também foi um lugar de cura. É isso. Massa, massa. A gente teve um trabalho muito demorado, né? Eu acho que ao longo dos nossos episódios sobre o Circo da Leitura, eventualmente cada fala vão surgindo esses elementos, né? A gente provavelmente vai ter aí alguns episódios para contemplar todos os trabalhos que passaram por aqui, mas a gente teve um trabalho muito árduo de juntar esse quebra-cabeça com essa dos leitores para poder potencializar isso também com os participantes, porque realmente a maior preocupação da gente é entender, poxa, como é que a gente trabalha com um grupo diverso, em todas as óticas possíveis. Então, assim, como é que a gente junta uma pessoa que já tem um conhecimento estético, técnico, lá em cima, com uma pessoa que, sei lá, pegou o celular agora e descobriu que está fotografando agora, né? E também pessoas que não são da fotografia, mas que usam a imagem como esse repertório. Então a gente precisou pensar muito entre os leitores para daí entender essa dinâmica possível de ser realizada para 15 participantes. Eu fico com vontade de ver isso em outras escalas, em outras dinâmicas. Cris, não se preocupe, a gente já está pensando aqui num quebra-cabeça novo aqui para a gente, mas eu tenho certeza que isso vai ser uma coisa que a gente vai continuar pensando, produzindo, criando, se relacionando, mas mais do que tudo, eu não quero perder o vínculo com vocês. Então a gente vai ficar aparecendo aqui e ali em algum momento. E esse momento aqui eu acho que é um pouco isso, já é um reverberar, né, para vocês que participaram, para a gente deixar aqui para um público aberto da internet os trabalhos de vocês. Então, eu vou deixar aqui uma mensagem clara. Galera que está assistindo aí, 2 mensagens, por gentileza. Primeiro, o famoso dá aquele like, joinha, compartilha, né? Assina o canal, blá, 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 blá. E, mais do que tudo, no descritivo vão ter todos os canais para encontrar essas 2 maravilhosas pessoas aqui com seus trabalhos. Então, eventualmente vocês vão ver aqui a mini bio de cada uma, junto com alguns links para encontrá-las nas redes sociais, nos materiais e tudo mais. Portanto, vão lá, acompanhem toda a nossa produção e toda a produção dessas 2. Se preparem, sempre estamos em andamentos. Minha gente, muito obrigado. Eu vou, enfim, agradecer eternamente vocês. Gostei demais de conhecer o trabalho de cada uma de vocês. E como eu falei, eu que fiquei aqui nos bastidores, fazendo o meio de campo, passando a bola para lá e para cá, me deu vontade de participar, está me dando vontade de apresentar o trabalho para vocês e para todo mundo agora. Vamos inverter a sequência, agora os leitores apresentam para os participantes. É uma boa ideia, fazer uma forma de confraternização até diferente desse olhar. Massa, massa. Gente, muito obrigado, muito carinho, muita longevidade. Eita, hoje estou com trava-língua. Longa vida pra gente. Não, vínculos bons, que nem esses que aconteceram, eles não se desfazem, Pablo. É isso aí. Tá bom. Um Obrigada. grande abraço. Até a próxima aventura. Até mais.